Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, e também procurador do Estado de São Paulo. Hoje o nosso tema é a classificação das ações. Nós vamos abordar uma primeira classificação nesse vídeo, uma classificação mais utilizada no campo processual civil, que leva em consideração a pretensão, o pedido apresentado, o pedido de provimento jurisdicional apresentado pelo demandante. Nós vamos verificar que as ações são classificadas em ações de conhecimento meramente declaratórias, ações de conhecimento condenatórias e ações de conhecimento constitutivas. Vejam que se trata aí do processo de conhecimento. O processo de conhecimento tem como finalidade eliminar a crise ou uma crise de certeza, aquilo que a doutrina italiana chama de crise de certeza. Ou seja, a finalidade do processo é afastar, resolver o conflito quando há uma incerteza sobre a existência ou não de um direito, de uma pretensão formulada pelo autor. Costuma-se distinguir o processo de conhecimento ou as ações de conhecimento do processo de execução. O processo de execução tem uma outra finalidade. O processo de execução visa uma satisfação, visa a satisfação da pretensão já reconhecida, seja na sentença, no título executivo judicial, seja eventualmente no título executivo extrajudicial. Então, o processo de execução tem uma finalidade diversa. É o que nós chamamos de crise de adimplemento. A sua finalidade é eliminar essa crise de adimplemento. Mas hoje nós vamos falar e tocar mais de perto a questão das ações de conhecimento. Então, como eu disse, a primeira modalidade é a ação de conhecimento meramente declaratória. E essa palavra meramente declaratória é proposital, é para chamar a atenção no sentido de que as demais ações, as demais modalidades também apresentam uma carga de eficácia declaratória. A meramente declaratória tem como finalidade eliminar a situação de uma incerteza jurídica, atestando a ocorrência, a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Então, a sua finalidade é afastar a incerteza jurídica, declarando a existência ou a inexistência. Se for para declarar a existência, costuma-se dizer que a ação declaratória é positiva. Se é para afastar a situação de uma inexistência, se diz que a ação declaratória é negativa. Então, a ação meramente declaratória tem esse papel. Poderia exemplificar como uma ação de uso capião. A ação de uso capião, ela visa declarar a aquisição da propriedade por parte do autor. A sua finalidade não é atribuir a condição de proprietário, já que ele já adquiriu a propriedade através do exercício da posse essa mansa e pacífica, pelo tempo exigido por lei. Então, o papel dessa ação é meramente declaratório. Costuma-se apontar também a ação de investigação de paternidade, entre tantas outras. Com relação à segunda modalidade, a ação de conhecimento condenatória, nós vamos verificar que ela apresenta inicialmente uma eficácia também declaratória, porque o papel do juiz também é de eliminar uma incerteza jurídica, mas tem um plus. Essa ação apresenta um plus, que é a sanção executiva. Nas palavras do doutrinador Araquém de Assis, ele diz que há aí uma reprovação da conduta do réu. Então, nas sentenças condenatórias, nós vamos ter uma carga declaratória, mais a imposição de uma sanção. A sanção executiva, já que se a demanda for procedente, a sentença condenatória possibilitará o chamado cumprimento de sentença ou a execução. Nós temos, dentro da classificação tradicional, uma terceira modalidade, que é a sentença chamada constitutiva. A sentença constitutiva também apresenta uma carga declaratória. Como eu disse, todas apresentam uma carga declaratória. Porém, a sentença constitutiva visa a criação, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Então, o seu papel não é simplesmente declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, mas a criação, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica.
Poderíamos mencionar o exemplo, uma ação de rescisão de contrato, uma ação de uma modificação contratual, um divórcio. São situações em que o processo levará a uma situação jurídica nova. Essa é a finalidade de uma ação constitutiva. Não é a sanção executiva, não é só a certeza, mas criar uma situação jurídica nova. A doutrina também costuma apresentar uma outra classificação atribuída a Pontes de Miranda, que nós chamamos de classificação quinária, que atribui dois outros efeitos da classificação tradicional ou trinária que eu acabei de mencionar. Seriam os efeitos executivo e o efeito mandamental. O efeito executivo é o efeito que proporciona uma transferência patrimonial. E o efeito mandamental é o efeito que implica em ordem. As duas classificações são bastante acolhidas pela doutrina brasileira, sendo que ultimamente a classificação pontiana ou classificação quinária ganhou maior destaque. Hoje, através do novo CPC e dos chamados processos sincréticos, tem-se entendido que não há propriamente uma sentença condenatória pura. A sentença condenatória, tratando do tipo de obrigação, ela poderá ser executiva, lato sensu, ou mandamental. Bom, essas eram as minhas considerações sobre o tema da classificação das ações. Gostaria de convidá-los a curtir o canal, se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e prestigiar essa iniciativa de descomplicar a teoria geral do processo. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.